Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a terceira geração do modernismo, uma geração muito importante com muitos autores, mas na aula de hoje, bem curtinha, eu quero falar sobre as características gerais, se é que é possível fazer isso, porque a diversidade de autores é muito grande, e também um pouquinho, dar uma pincelada muito rápida sobre o contexto histórico. Quem vai esmiuçar esse contexto histórico é o seu professor de História, é claro. Acompanhe comigo então. Antes de a gente falar as características em si, vamos dar uma olhadinha na visão geral da terceira geração do modernismo, que foi disponibilizada no site toda a matéria. O link está aí ao lado da imagem. Veja, a terceira geração modernista, ou a fase de 45, ou a geração de 45, ou fase pós-modernista, ainda tem gente que tem alguns críticos, alguns autores dizem que a gente ainda vive nesse período pós-modernista, inclusive. Representa o último movimento do movimento modernista no Brasil, também chamado de geração de 45. A última fase modernista começa em 1945 e se estende até 1980. Alguns estudiosos preferem apontar o fim do modernismo na década de 1960, outros ainda afirmam, como eu havia dito, que o modernismo está presente até os dias atuais. Os escritores desse período possuíam uma atitude mais formal, nem todos eles, tá? Isso é bom deixar frisado. Em oposição ao espírito radical, lá da primeira geração, lá do inicinho, que era muito contestador, um espírito muito revolucionário. Aqui a poeira vai abaixar um pouquinho, os autores vão retomar uma espécie de uma nova poética, uma poética mais voltada para um lado mais intimista, mais introspectivo, mais interno, principalmente com autores como Cecília Meirelles e Carlos Drummond, que a gente vai falar em especial deles aqui no canal nas próximas aulas ainda. Ao se falar do contexto histórico, é importante que você aprofunde nas aulas de história sobre esses assuntos. Eles vão servir não só para você entender o contexto melhor e conseguir, de alguma forma, interpretar melhor os autores dos poemas para fazer a prova de literatura, mas serve também para a prova de história e, sobretudo, esses contextos que a gente está vendo agora na terceira geração do modernismo, eles são excelentes para você poder utilizar na produção da redação, tanto para contextualizar o início do texto, antes de colocar a tese lá na introdução, por exemplo, quanto para usar essas datas e esses eventos para fazer paralelos argumentativos durante a argumentação. Vale muito a pena você aprender um pouco mais sobre o fim da Era Vargas, a ascensão e a queda do populismo, a ditadura militar brasileira, o fim da Segunda Guerra Mundial e, é claro, a Guerra Fria. Tudo isso está afetando profundamente o imaginário das pessoas que estão produzindo textos nessa geração, né, para esses textos que vão discutir a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. É um período muito conturbado, que muita coisa está acontecendo. Ele me lembra um pouco ali o início do pré-modernismo, principalmente. Se você quer se aprofundar mais sobre esse assunto, eu recomendo que você assista o Nerdologia de História. Tem um muito interessante que é a Guerra Fria de Atômica, que vai fazer um paralelo entre a Guerra Fria mesmo e o filme Atômica, que estreou dia 31 de agosto no Brasil. Recomendo muito assistir todos os outros vídeos desse canal, inclusive, não só os de História, mas os de Ciências também. Ele serve para você poder expandir e ter uma visão ampla de diversos conteúdos. Sobre a Guerra Fria, inclusive, que é o assunto dessa aula. Então acabou a aula de hoje, dá uma clicada nesse vídeo, o link está aqui na descrição do meu vídeo também. Vou continuar então, vamos falar das características das características do modernismo da terceira geração brasileira. O que a gente vai ter de características de maneira geral? Nem todos os autores, inclusive destaquei algumas que são mais importantes, são mais cobradas em provas. Nem todos os autores seguem todas essas características, até porque é coisa pra caramba. Alguns autores vão seguir o amadurecimento formal, por exemplo, Drummond, ele vai utilizar um pouco disso, Vinícius de Moraes, por exemplo, que vai retomar ali a forma de soneto, né? A gente vai ter esse passadismo, o retorno ao passado, não só o passado histórico brasileiro, mas o passado em termos de construção da poesia, porque a gente vai ter influências aí do simbolismo e do parnasianismo. Se você não sabe o que é poesia simbolista ou parnasiana, tem aulas sobre elas aqui no canal, vale a pena você assistir. A gente vai ter um regionalismo agora, não só fragmentado como na segunda geração regionalista, mas um regionalismo que vai ser universal, que vai tentar, hoje está difícil, que vai tentar abranger não só o território, mas abranger um estado de consciência psicológico também dos indivíduos e dos brasileiros, criando a ideia de uma unidade em nosso território. Vamos ter também experimentações artísticas através da ficção, que vai estar sempre associada aí, principalmente ao realismo fantástico, os contos fantásticos, com Lídia Fagundes Telles, por exemplo, que é uma excelente autora, recomendo muito que você leia, a gente vai falar só sobre ela já aqui em próximas aulas no canal, tá? A gente vai ter um retorno, como eu falei, por exemplo, com Vinícius de Moraes, a preferência pelo soneto aí, a poética tradicional, com métrica, com rima, com estrutura, tudo certinho. E claro, inovações linguísticas, que sempre acontece, com Drummond, principalmente com Drummond, metalinguagem. Eu quero fazer uma aula só sobre Drummond aqui no canal, ele cai bastante em avaliação, já caiu muito no Enem, inclusive caiu até na prova de ciências do Enem.
A gente vai ter a temática social e humana, como todo bom modernista, ele tem que falar sobre as questões sociais e humanas do nosso país, temas sociais e psicológicos, talvez isso seja uma herança aí do naturalismo e do realismo. É claro, diversidade linguística, a gente vai ter autores voltando para a linguagem coloquial popular, mantendo essa mesma linha, e vamos ter autores aí que vão seguir para uma linguagem um pouco mais formal. Nessa diversidade linguística, quem vai brilhar, né, nos romances e nos contos é o Guimarães Rosa, nosso mineiro lá de Codesburgo. Também quero fazer uma aula em especial falando só sobre ele. Vou fazer uma lista de autores que eu gostaria que você anotasse, pesquisasse um pouquinho e lesse pelo menos um pouquinho de cada coisa, de cada um, para a gente poder prosseguir nas próximas aulas com você, aluno que é estudioso e dedicado, tendo já um contato com essa galera toda, porque é muita gente e é muito conteúdo. Vamos ter então o João Cabral de Melo Neto, o engenheiro das palavras, com a obra máxima dele para mim, que é Morte e Vida Severina. Tem um vídeo completo aqui no YouTube com animação que é extremamente fidedigna a essa obra, que é uma peça de teatro muito interessante. Recomendo demais, já apareceu várias vezes no Enem, inclusive, Morte e Vida Severina. Temos Clarice Lispector, que é uma autora fantástica da nossa terceira geração de modernismo, na geração de 45. Recomendo muito que você conheça em especial. Talvez leia Laços de Família para iniciar Clarice Lispector, ou então A Hora da Estrela, que é uma obra muito singular, que foi produzida também uma adaptação para o cinema. Você encontra na íntegra aqui no YouTube, inclusive, A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Guimarães Rosa, é impossível falar de modernismo da terceira geração, da geração de 45, sem falar dele, principalmente o Grande Sertão Veredas. E outra obra que eu recomendo muito, que é uma leitura mais suave, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Conheça Guimarães Rosa, ele já apareceu muito nas avaliações do Enem e não são questões fáceis, tá? Inclusive eu errei uma que caiu da última vez que ele apareceu no Enem, inclusive eu errei. A gente tem Ariano Suassuna com Auto da Compadecida, por exemplo, tenho certeza que você conhece, para mim um dos melhores autores de toda a literatura brasileira. Lídia Fagundes Telles com seus contos, eu quero falar muito sobre ela em uma aula específica, recomendo que você procure para ler hoje. Temos o Mário Quintana com seus poemas curtinhos, suas frases de efeito, suas frases curtas, os famosos quintanares. E Carlos Drummond de Andrade, é claro, com sua poesia metalinguística, introspectiva, voltada para dentro, a sua essência do seu eu lírico se transfigurando aí enquanto autor também, o fato dele ser de Itabira, a questão do minério. Quero falar muito de Drummond, quero dividir Drummond em fases também. Temos Vinícius de Moraes, que é um autor aí da espécie de uma poesia bossa nova, uma poesia mais galante, uma poesia mais de cortejo, de amor. A gente vai falar dele também aqui no canal. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre Vinícius de Moraes. Espero que tenha assistido a aula até aqui, que tenha gostado do nosso conteúdo de literatura. E é claro, se não for inscrito no canal, se inscreve, me faz ficar muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno de qualidade aqui no YouTube. Até a próxima, valeu! Seguimos com os autores aí da terceira geração do modernismo muito em breve aqui na Scripps. Sucesso e até mais!